Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de junho. Bom, eu começo dizendo que em junho eu não li tanto quanto eu gostaria. Eu li bastante, assim, mas eu não queria que o mês tivesse sido mais produtivo. E o que influenciou muito isso, tenho certeza, foi a Copa do Mundo, porque eu me distraí muito com a Copa. Eu não assistia só os jogos do Brasil, eu assistia os outros jogos também. Mas agora a Copa acabou. Julho está sendo um mês muito mais produtivo de leituras. Eu estou lendo bastante em julho, já posso dizer isso. Em junho eu finalizei o mês com 7 leituras. Eu queria realmente ter lido muito mais que isso, porque eu estava preparada aí pra maratonar, basicamente, né? A questão são os vários livros atrasados aqui, a lista de leituras só aumenta, vários que eu quero muito ler, né? Mas o dia tem apenas 24 horas, então vamos lá. Eu vou conversar aqui com vocês sobre 5 desses livros, porque outros 2 eu ainda não posso falar aqui no canal. E vou começar com os projetos de leitura do canal, começando com Agatha Christie. Para o projeto Agatha Christie, em junho, a leitura da vez foi Cartas na Mesa, que é um caso de Hercule Poirot, mas não apenas de Hercule Poirot, porque aqui a gente tem uma espécie de crossover de detetives. Então tem o Poirot, tem a Ariadne Oliver, que é uma senhorinha que escreve romances policiais, que é um alter ego de Agatha Christie, mas como ela escreve romances policiais, ela é meio que uma detetive amadora. O Superintendente Battle, que representa a força oficial, a polícia oficial, a Scotland Yard. E o Coronel Race, que é um personagem que não aparece tanto, mas está aqui no livro e que nós já conhecemos, quem acompanha o projeto desde o início, no livro O Homem do Terno Marrom. A premissa desse aqui é super interessante, porque o Poirot vai encontrar um conhecido seu que vai lhe convidar para um jantar. Esse personagem é o Sr. Chaitana, que vai dizer para o Poirot que conhece 4 pessoas livres de qualquer suspeita que na verdade cometeram assassinatos, ou seja, são assassinos que não foram pegos e nunca serão, que cometeram o crime perfeito. E ele vai convidar esses assassinos, esses supostos assassinos, né, para um jantar. E para ficar mais divertido, ele também convida 4 conhecidos seus detetives, que são os 4 detetives aqui do livro. Claro que o Poirot tem o seu protagonismo, ele vai ser o personagem principal aí a conduzir a investigação pra gente, mas só essa estrutura, né, de 4 detetives e 4 supostos assassinos já deixa a história mais interessante e dinâmica. É um livro muito psicológico. A forma como o Poirot vai conduzir a investigação, as perguntas que ele faz, os interrogatórios, a forma como ele conversa com as pessoas, naquela forma própria de Poirot, sabe? Aquelas perguntas que ninguém mais faria. Tudo aquilo tem uma razão por trás e é simplesmente divertidíssimo acompanhar o Poirot desvendando este caso. Eu não vou entrar em detalhes porque já tem vídeo aqui no canal sobre este livro e se você quiser saber um pouquinho mais é só dar uma olhada no vídeo que vai estar nos cards. Bom, leitura de junho também para o projeto Sherlock, que nós já terminamos, né? O projeto já está encerrado, mas em junho, na verdade, eu li os últimos casos de Sherlock Holmes. Em julho eu li as histórias de Sherlock Holmes. Mas como eu estou falando de junho, então, os últimos casos de Sherlock Holmes, ou o último adeus de Sherlock Holmes, dependendo da tradução, vai trazer 8 casos, entre eles o último caso do Sherlock Holmes, e mesmo com outro livro de contos depois, o His Last Ball, o seu último caso, é oficialmente o último caso do Sherlock Holmes, né? O caso final, em que ele vai dar o seu adeus, ainda que o autor depois tenha escrito outros casos que se passaram antes deste momento. Então este último caso é uma contribuição do Holmes na Segunda Guerra Mundial como espião, e é bem interessante. Eu, na verdade, adorei a forma meio poética, sabe? E aquele senso de nostalgia que o autor colocou aqui no final desse último caso. Eu gostei muito desse livro, um dos meus casos preferidos também está nesse livro, que é o caso do Pé do Diabo, que é bem creepy, assim. É um dos crimes que Holmes investiga que tem uma pegada mais macabra, sabe? Mas eu vou deixar o vídeo sobre esses contos aqui em cima também, porque eu já mencionei isso outras vezes, os vídeos de Sherlock Holmes não são assim tão assistidos, então eu vejo que os views ainda estão um pouquinho baixos. Se você quiser saber um pouquinho mais desses casos tão legais, gente, são muito bons. É só dar uma olhada no vídeo que vai estar tudo lá. Outro projeto que já chegou ao final, mas que em junho eu li dos contos 30 ao 40, são os 50 contos de Machado de Assis. Em julho minha leitura foi do 40 ao 50, né, que eu finalizei o livro. Porque eu tava um pouquinho atrasada, enfim. Provavelmente vocês já finalizaram antes. Esse grupo de 10 contos, do 31 ao 40, foi sensacional. Alguns dos melhores contos, como por exemplo, o Conto de Escola, que tem um protagonista pequenininho, um menino, uma criança. Tem também o A Cartomante, gente, que conto incrível. Se você ainda não leu este conto, coloca no Google A Cartomante Machado de Assis. Está lá disponível em domínio público, não precisa pagar nada por isso. Eu particularmente fiquei bem chocada assim com esse conto, não esperava a forma como ele terminou. E também outro conto que eu adoro de Machado de Assis e eu já tinha lido e reli no projeto foi o conto da Causa Secreta, que é um conto de horror.
e bote horror nisso. Ele tem umas partes assim que realmente perturbam um pouco. Tem vários outros contos incríveis aqui no meio, e se você quiser saber um pouquinho mais, também tem vídeo aqui no canal, então é só dar uma olhada, mas já fica aí a dica se quiserem ler. Tanto A Cartomante como A Causa Secreta são dois contos sensacionais. Então vamos lá para outros livros, fora dos projetos do canal. Uma das minhas leituras de junho foi o livro A Incendiária de Stephen King, que é um livro de ficção científica de Stephen King. E é puramente ficção científica, gente. Se você tem medo, assim, acha que é uma história de terror e não costuma ler terror, esse aqui é um ótimo livro pra você ler, Stephen King, porque não é de terror. A garotinha incendiária do título é uma fofura, dá uma pena dela, assim, em vários momentos, porque ela passa por muita coisa que ela não deveria, né, naquela idade. Ela vai amadurecer muito, aqui é um do livro, que é a Charlie. Ela é pirocinética, ou seja, ela consegue criar fogo com a mente, mas ela não consegue apenas criar um foguinho. Ela tem um poder muito forte e o governo está atrás dela, uma repartição ali secreta do governo, que na verdade foi quem fez uma experiência com os seus pais. Os pais dela passaram por experiências científicas quando jovens. Eles foram enganados na época e foi uma experiência que matou um monte de gente no caminho, né? Mas eles sobreviveram e a filha deles tem um grande poder. Eles também têm um poder que eu não vou mencionar aqui porque eu já entrei em detalhes no vídeo. Mas então aqui a gente tem aquela história de fuga desenfreada, o governo querendo colocar as mãos na menina. Não vai bater de Stranger Things, sabe? Na verdade, Stranger Things já pegou muito de Stephen King, né? A série é inspirada em várias coisas dos anos 80, incluindo livros de Stephen King, filmes de Stephen King, e este aqui é um deles, que é da década de 80. Também virou filme com a Drew Barrymore, que eu ainda não assisti, mas eu gostei muito deste livro, gente. Ele tem uma parte psicológica também bem trabalhada, sabe? Porque a personagem tem um bloqueio em relação a esse poder que é criado. Ela tem muito medo do que pode fazer com outras pessoas. É bem aquela narrativa estilo Stephen King, bem trabalhada, com muita tensão o tempo inteiro. Eu li este livro bem rápido. Se você curte ficção científica com esses traços aí de muita tensão e experiências de conspirações governamentais, você muito provavelmente vai curtir bastante esse aqui também. E já tem vídeo no canal, é só dar uma olhada, vai estar nos cards. O único livro que não tem vídeo no canal, mas eu fiz vídeo sobre este livro com spoilers para o canal da Tag, então vale o aviso, né? Eu vou falar aqui agora sobre o livro do mês de julho da Tag. Se você assina a Tag Inéditos e ainda não recebeu o seu livro por algum atraso dos correios e não quer saber qual é o livro deste mês, então eu já vou me despedindo aqui de você, porque este é o último livro. Já fica o aviso de antemão. Eu não vou comentar spoilers nem nada do livro, tá, gente? Só vou mostrar e comentar rapidamente o que eu achei. Qualquer mudança no enquadramento foi porque a bateria acabou e eu tive que parar um pouquinho o vídeo. Mas vamos voltar, então, para o último livro que está faltando comentar, que é o Fique Comigo, da autora nigeriana Ayobami Adebayo, o livro enviado pela Tag Netos na caixinha de 4 anos da Tag. Uma escolha incrível, porque é um livro muito bom. Entre os meus favoritos, com certeza. Ele é uma história muito forte sobre a condição da mulher. Aqui a gente tem, claro, um pano de fundo da cultura nigeriana, com costumes próprios da cultura, um pano de fundo histórico do país na década de 80. E aqui a gente tem um casal que prometeu fidelidade um ao outro, eles prometeram uma relação monogâmica. Era costume para eles, o marido ter várias esposas, mas a protagonista aqui do livro não concorda com isso, eles se casaram já com essa condição. Só que depois de 4 anos de casamento, ela ainda não tem um filho. E aí a família impõe uma nova esposa. Simplesmente começa o livro com essa esposa chegando na casa dela, que já dá uma agonia assim imensa, sabe? Um mal-estar muito grande e a história vai se desenrolar a partir daí. E é uma história muito, muito envolvente. Eu li quase de uma vez só, não conseguia parar. Me envolvi muito com os dilemas e dramas dos personagens. Algumas partes são bem dolorosas, vai falar muito sobre maternidade, sobre relacionamentos, sobre opressão, a forma como a família se insere nesse relacionamento, a pressão que eles colocam em cima da Yejide, que é a protagonista do livro, e como ela vai ficando cada vez mais fragilizada mentalmente. E tudo que isso vai desencadear é algo super bem trabalhado aqui nesse livro, que é bem rápido de ler e você vai ler praticamente de uma vez só, de tão envolvente que é. E é isso, gente, essas foram as leituras do mês de junho. Eu li um pouquinho mais do que isso, né, mas os outros eu ainda não posso comentar. Foi um bom mês de leituras, assim, de uma forma geral, apesar da minha expectativa estar mais alta, né, eu queria realmente ter lido mais. E em julho, felizmente, a coisa já está andando melhor. Então eu já li bastante e quero ler ainda mais. Estou muito empolgada com minhas leituras no mês de julho. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima leitura. Vamos continuar a conversa aqui nos comentários, me conta o que você está lendo, o que você achou do vídeo, das leituras, vamos trocar uma ideia por aqui. E se gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!